Fala, galera! E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a consciência negra. Você sabe o que é isso? Estamos aqui com o professor Dumas, que vai falar um pouquinho sobre essa data muito importante, que é a consciência negra. Tudo bem, Dumas? Bom dia, meu companheiro Rocha, bom dia, Lobão, a vocês que nos acompanham aqui pelo canal Maigel, muito bom dia. Pois é, nós estamos no mês de novembro, mês em que a população negra escolheu, né, não proposital, mas pelo ícone da luta da resistência contra a escravização, o companheiro Zumbi dos Palmares e todo o seu grupo, né, que lá no estado de Alagoas, né, formou um quilombo de resistência. Então, de fato, essa data é muito importante para nós, data de reflexão, data de comemoração, mas também data de reivindicações. Por isso estamos aqui, agradeço a vocês pelo convite, e é um dever nosso formar, informar e, sobretudo, gerar novas consciências na população negra e também na população não negra. Dumas, antigamente você tinha então a data que o pessoal comemorava, que era o 13 de maio. E aí houve essa ruptura, essa mudança, né? Por que isso aconteceu? O 13 de maio era tido como uma data de fato de comemoração. Depois nós chegamos a partir de estudos, de seminários, debates, Dia da abolição da escravatura. Primeiro nós entendemos, de fato, historicamente, está comprovado que não houve uma abolição. O que aconteceu é que o negro e a negra deixou de ser escravizado no sentido do trabalho forçado, mas ele permaneceu escravizado nas questões sociais, política, econômica, né, alimentação, então, foi uma liberdade educação. mais no papel, né? É uma libertação que acontece no papel, para o inglês de fato ver. Então, por isso deixamos de comemorar e passou a ser uma data de contestação, uma data de, diríamos assim, até de reflexão sobre aquilo que o povo negro precisa fazer para sair da sarjeta social no Brasil. Professor Dumas, essa lei foi criada no início desse século XXI, né? Mas por que, apesar de ser uma data tão importante, somente alguns poucos estados e alguns poucos municípios reconhecem como feriado essa data? De fato, o 20 de novembro, muitos estados têm dificuldade ou resistência em torná-lo um dia feriado. Nós, negros e negras, continuamos insistindo que ele tem que ser feriado, até porque a maior população desse país é a população negra. Agora, o porquê não fazê-lo oficialmente feriado em todos os estados? Primeiro porque quem nos governa é o descendente do escravizador, para começar. Segundo, o capitalista, ele só pensa no umbigo dele, ele não pensa numa população como um todo. Terceiro, ainda não se quer torná-lo feriado porque é um dia que os negros podem tornar-se mais fortes, porque ele tem um dia para pensar, né? Porque no resto do tempo ele está trabalhando o tempo todo. Então, quer esvaziar a reflexão sobre, né, a situação do negro no Brasil. É uma situação que a gente observa muito no Brasil, né, que nós somos formados de pardos e negros, a maioria da população brasileira, e ainda tem toda essa herança colonial. A gente vê, né, professor Dumas, que quando, por exemplo, houve a suposta abolição da escravidão, na verdade a abolição da escravidão no dia 13 de maio, isso não libertou o negro da condição que ele estava, pois antes disso, a Lei de Terras de 1850 limitou o acesso a esse meio de produção através da compra, e o brasileiro, o próprio branco, pobre, o negro, o escravo e o indígena ficaram marginalizados desse processo produtivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Homestead Act, né, que é meio que a reforma agrária deles, doou terras para quem quisesse produzir. E no Brasil houve essa limitação de apenas com a compra. Como o negro ele não trabalhava assalariado, ele não tinha renda, ele não tinha dinheiro juntado, ele ficou então de fora do acesso à terra. Essa libertação então não deu condição dele poder se emancipar economicamente e assim poder ter realmente uma verdadeira liberdade. E eu queria que o professor Dumas, então, falasse para a gente, para os nossos alunos em sala de aula, para o pessoal que faz contato com a gente muito pelos grupos de WhatsApp ou pelas redes sociais,
porque a gente encontra muitos alunos que não por racismo, por má vontade, talvez por ignorância, que chegam a questionar. Mas eu não escravizei ninguém, eu sou bastante jovem, eu não tenho culpa dos meus antepassados. Essa situação dos negros com cotas é privilégio. O que é essa dívida histórica, professor? Ok. Primeiro vamos começar pelo acesso à terra. Terra é vida, né? Terra tem função social e, como bem foi colocado aqui, o negro, quando ele é tirado da escravização dentro da fazenda, ele passa a ser escravo por estar num país que não é dele, primeiro, e para terminar ele não tem a menor condição de sobrevivência. Então a terra era uma forma justa, né, de trazer o negro como aquele também potente produtor, né, e potente empreendedor. Como ele não teve acesso à terra, ele ficou, então, relegado historicamente à miséria. Segundo, de fato, nenhum homem branco, a mulher branca, ele pode não ter a culpa direta de ter sido o responsável pela escravização do povo negro, mas ele tem que admitir, por forças históricas e de argumentos, de que ele está sendo hoje beneficiado pelo processo escravatório e nós, os negros, negras, extremamente prejudicados pelo esse mesmo processo. E, então, cabe a nós, dos dois lados, tanto o não negro quanto o negro, fazer essa reflexão e começar uma luta, de fato. Voltando à questão da terra, nós temos os quilombolas. Se você olhar, os quilombolas continuam um pobre e ele tem a terra. Mas por que ele continua pobre tendo a terra? Primeiro porque ele não é beneficiado por máquinas. Ele não é beneficiado por uma educação para lidar com a terra. Após a Revolução Verde, né, quem tinha capital, tecnologia, conseguia se desenvolver. Exatamente. Então, o negro continua com terra, mas ele continua prejudicado. E, às vezes, quando ele produz, a sua produção não é comprada, por exemplo, um Ceasa. Poderia fazer vários projetos com o Ceasa e o Ceasa adquirir os produtos dos quilombolas. Isso não acontece, é uma questão de política pública. Ou seja, quem nos governa, desculpa, não tem inteligência suficiente para pensar essa questão. Então, deixa o negro sempre de fora. Eu continuo dizendo, estou seguro disso. O homem branco que está nos governando morre de medo do povo negro tomar consciência política, econômica e fazer a mudança. Assim sendo, professor, o que o movimento negro acha, particularmente o senhor como representante de movimento negro, cota para negros nas universidades é um privilégio? Uhum. Querido Rocha, eu vou fazer uma fala, ela é um pensamento pessoal baseado naquilo que eu venho estudando e observando em outros países, com relação ao movimento negro. Eu insisto que no Brasil não tem movimento negro. Eu insisto que no Brasil tem negros e negras em movimento. É bem diferente. O movimento negro, ele pressupõe luta, ele pressupõe conscientização, ele pressupõe a união dos grupos, ele pressupõe um projeto político para esse povo negro. Martin Luther King, por exemplo, ele tem um projeto político para o povo negro. E esse projeto passava pela organização do povo negro, a primeira coisa, organizar o povo negro, nas suas diversas instâncias e pensamentos. Segundo, esse projeto passa por uma economia, democratização da economia, todos têm direito à economia porque todos produzem, e, sobretudo, tem direito à economia o povo negro porque toda a economia do Brasil é centrada no trabalho escravizatório. Terceiro, política. O povo negro tem que politizar-se no sentido de participar do processo político. E por que no Brasil? Né? Isso, ele tem que ser candidato, ele tem que ser eleito, etc. Por que eu falo que não tem movimento? Porque os negros que se auto-intitulam politizados, eles, na verdade, servem aos brancos no poder. Eles estão buscando emprego, eles só têm emprego daquele homem branco que está no poder. Ele não é o candidato, ele não é o empoderado politicamente. Primeiro porque a política brasileira passa por um processo de capitalização. Geralmente ganha uma eleição quem gasta dinheiro, e muito dinheiro. Não é verdade? E aí o negro está fora desse processo, obviamente. Você vai ver que o próprio TRE estabelece regras legais, ele vai fazer leis para que todo partido tenha hoje 30%, por exemplo, de mulheres candidatas, mas ele não faz lei para os negros. Quando é a maioria, sabe que os negros não entram nesse processo, está fora desse processo.
Então, o TRE não só como ele está negando a história do povo negro. Ele não vê a visibilidade do povo negro do ponto de vista político, não existe aqui no Brasil. E, claro, nós, um ou outro negro, negra ousados, é que vamos tentando aí furar essa barreira, sei lá, e tentar nos empoderar politicamente também. Do contrário, os negros vão ficar nessa mesma situação, reclamando, mas não vai chegar ao poder do jeito que está. Eu percebo que atualmente você tem um movimento político aí em torno de criminalizar esse processo de cotas e de falar que isso faz mais segregação do que união. Porém, eles não têm uma proposta viável, né, e consciente de como que você vai conseguir inserir o negro na universidade, o negro na política, de maneira mais eficaz. Eles só reclamam das cotas, mas não tem uma proposta eficiente que vá resolver a situação da falta de representatividade, da falta de poder para a população negra que não se vê representada no Congresso Nacional e nas decisões de poder. Então fica aquele negócio, eu sou contra, mas eu não tenho alternativas para isso. Ser contra ou ser a favor, simplesmente dizer eu sou contra, eu sou a favor, isso é cômodo. É a estratégia do preguiçoso intelectualmente falando. A questão é pensar o porquê das cotas. Primeiro, o governo não nos deu cota, né? Nós não pedimos cota ao governo. O governo teve que entender que, historicamente, nós fomos prejudicados por não estar na universidade, nas escolas como um todo, né? Segundo, diante desse contexto, o governo percebe que ele precisa fazer uma política reparatória. Cota não é uma doação governamental. Cota é uma política. Mas aí eles usam sempre um exemplo pontual, uma exceção para tentar valer a regra. Então ele usa um exemplo de uma pessoa que veio da periferia, uma pessoa negra que conseguiu, através de muito esforço, alcançar um status de poder, como por exemplo Joaquim Barbosa. Eles acham que essa exceção deve se valer para toda a regra. E fala que todo mundo que é negro, que não tem condição social para poder alcançar isso aí, é um incompetente, porque uma pessoa conseguiu. Toda vez que alguém cita o exemplo de Joaquim Barbosa, eu lembro daquele exemplo da pessoa que caiu do 10º andar do prédio e não morreu. Se uma pessoa caiu do 10º andar do prédio e não morreu, então quem caiu e morrer porque é incompetente? Não é assim. Você tem que ver a maioria, você tem que ver o que acontece no geral, e não essa exceção. Essa exceção é importante, vai dar força para os negros, porém é uma exceção. Não é a regra, não é a maioria. E, infelizmente nós temos que colocar a maioria como possibilidade para que sim, aí a meritocracia valha. Agora, enquanto eu ficar só citando exemplos pontuais e esquecer de ver a realidade como um todo, eu não vou estar ajudando em nada, eu vou estar só criticando à toa. Sem contar a grande herança histórica do racismo, né, enraizado entre todo o povo brasileiro, inclusive entre pardos e negros. Quando, por exemplo, na questão de cotas, as pessoas assumem publicamente que são negras para ter acesso à questão de cota. Então a gente vê pelo Brasil casos de jovens brancos que pela aparência nunca serão tratados, que terão mais chance no mercado de trabalho, querendo assumir que são negros porque tiveram pais, avós, tios negros. Como se negritude fosse somente cor da pele. Eu acho que uma alternativa em relação, por exemplo, a cotas na educação, já que o pessoal fala que não tem que ter cotas para negros porque todos são iguais e assim por diante, esquece que a base da educação, que é a escola pública, ela não é privilegiada, não é eficiente e que a maioria do aluno é negro. Então, já que você é contra a cota, então você tem que ajudar e incentivar para que o colégio público funcione e para que todo mundo da periferia tenha a oportunidade de, através do seu próprio mérito, conseguir alcançar aquele sucesso e não precisar de cotas. E só uma observação antes de passar para o professor Dumas aqui, que é o nosso convidado, é que o pessoal tem que entender que a cota para negros nas universidades está dentro da cota destinada para a escola pública. Isso. Viu, gente? Então, continuando o raciocínio, então a política de cotas, que como o Rocha já salientou, ela não é único e exclusivo para o povo negro, mas é também para o estudante branco ou negro da escola pública e é também para o nativo, ou seja, para aquilo que comumente chamamos de índios. Então, mas por quê? A pergunta é por que então só se referir as cotas para o negro? Porque de fato aí está
o defeito, aí está o teu problema. O problema do branco que vê ao contrário. Ele sabe que isso é a ferida, que ele não quer encarar. E aí, como ele não quer encarar, psicologicamente ele se põe contra, para dizer que as cotas é uma doação ou que é uma inferiorização, e até um argumento muito fraco, mas muito fraco, que é dizer que isso só reforçaria a discriminação, porque a cota é como se entendesse que o negro não tinha condição de concorrência. Não é esse o problema das cotas. O negro tem condição de concorrência, basta, então, colocá-lo em pé de igualdade na escola, que ele vai concorrer numa boa. Com relação a Joaquim Barbosa, ou sei lá, Pelé, que eu já vi muito como referência, qualquer um outro negro que possa aparecer, Abdias do Nascimento, são de fato exceções, né? Eu também saí da roça, eu saí do quilombo e cheguei à universidade, sou um filósofo, sou um sociólogo. Mas, com todos os negros nesse país, nós somos de fato um grão de areia na imensidão do mar. Depois, o fato de sairmos da pobreza, como negros e negras, e chegarmos a uma condição na qual se encontra a minoria branca, isso não quer dizer que nós somos negros todos conscientes. Porque, por exemplo, Joaquim Barbosa, ele está no quilombo fazendo algum trabalho? Tá, não. Ele está num bairro pobre, onde está negro fazendo algum trabalho? Não está. Pelé esteve? Está? Não está. Então também não adianta o negro chegar no topo e não lembrar daqueles que continuam dentro da caverna. Então o problema do negro é sair, né, da caverna, aprender a lição de casa e não esquecer de quem ficou atrás, libertar os outros, trazer os outros negros, né, para a luta. O negro precisa estudar, o negro precisa se organizar, o negro precisa ter coragem de não se contentar com migalhas que alguns brancos jogam em seus pés para ciscar. Negro tem que ter altivez neste país. E, professor Dumas, a gente viu dados, inclusive da ONU, que o jovem negro no Brasil tem muito mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. E também, outra situação, apesar da gente conhecer toda a sua capacidade, todo o seu gabarito, todo o seu currículo, que é imenso, o negro, mesmo com o currículo desse que o senhor possui, ele concorre no mercado de trabalho com a mesma chance? Basta observar o currículo? Não. Que indicação a gente tem para esse jovem negro que está tentando a universidade, que vai fazer um curso superior e que vai entrar no mercado de trabalho? É mais difícil para o negro? Você teria algum exemplo assim, da sua história que retrate isso, que mostra tanto que foi muito mais difícil e ainda é? Tenho. Inclusive eu. Há um colégio aqui de Goiânia, ele me ligou. A coordenação me ligou. Eu fui ao colégio e conversei com o dono do colégio. Ele organizou tudo, todas as datas, disse, a partir de tal dia você começa a dar aula nesse colégio. Mas a forma como ele me olhou, eu já entendi que eu não ia naquele colégio. E na semana que começariam as aulas, ele marcou o dia que iam me ligar para passar a minha carga horária, não me ligaram. Claro que eu já sabia que já tinha um outro professor branco dando as aulas. Mas eu liguei para ele entender que eu não sou imbecil. Né? Liguei e perguntei o que aconteceu. Ele fez a seguinte pergunta, não te ligaram? Eu falei, não. Ele disse, mas vão te ligar hoje. Porque eu falei, as aulas não começam amanhã? Sim, mas eles vão te ligar hoje. Eu falei, não vai. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o senhor já colocou um professor branco no meu lugar. Então isso significa que meritocracia não funciona no Brasil. É um engodo. Às vezes nós, os negros, não estamos em uma instituição simplesmente pelo fato de ser negro. Eles racismo. camuflavam no anúncio assim classificado. Precisa de boa aparência. Boa né? aparência. Verdade, usava... Hoje pede a foto, que é para saber quem é a figura. E justamente essa questão da foto, eu estava numa palestra junto com o senhor na Universidade Federal de Goiás e eu vi uma indicação triste do senhor para os jovens que estavam ali se formando com relação à foto no currículo. Eu sempre digo, não ponha foto. Não coloque sua foto, que você não vai entrar. Não vai nem ser chamado não vai ser chamado. Para a entrevista, né? A maioria dos donos de escolas, sobretudo escola privada, são racistas. Talvez nem saiba, mas ele é racista na hora da escolha. E é claro, é muito mais fácil você encontrar um homem, uma mulher, em qualquer situação, dizer que ele é homofóbico. Ele pode dizer, eu não gosto de gay, eu não gosto, eu sou machista, mas você não conhece um que assuma que é racista. Você não conhece um dizer, eu sou racista.
Porque é crime, né? Aí a pergunta é, se não existe ninguém racista, por que nos selecionam pela cor? Este é um problema grave do Brasil. E por isso nós afirmamos, e não só nós, negros ou não negros que vêm de fora e acompanham essa causa, vai sempre afirmar o pior racismo do mundo é o racismo no Brasil. Porque ele é camuflado, ele é velado, ele é hipócrita. O cara sabe que o outro é negro e ele sabe que o fato de ser negro, ele vai selecionar, mas ele não assume que o país é racista. Tanto é que o povo negro está aí mendigando o tempo todo. Você vê os movimentos, os intitulados movimentos negros, eles vivem de passar pires. Até a própria religião de matriz africana, né? Não é reconhecida. Ela não é respeitada. Imagina, por exemplo, se o presidente eleito tivesse recebido um passo, alguma coisa da Umbanda, né? Na área da eleição, você não ia ter uma crítica muito grande. Exatamente. Então, acaba que você tem... diminui a religião de matriz africana achando que ela é inferior, então que até ela é uma coisa satanista, sei lá, Isso. porque ela é do negro. Eu preciso fazer uma fala aqui sobre as religiões de matriz africana. Nos últimos 8 anos eu venho acompanhando, eu venho inclusive frequentando terreiros. Eu não conhecia, zero. Eu não conhecia nada até os últimos 8 anos. Recentemente eu tenho frequentado, eu tenho ido, defendido as pessoas das religiões de matriz africana. Aqui em Goiânia, levamos recentemente um grupo de pais e mães de terreiro ao Ministério Público por perseguição. Pasmem, em uma casa, inclusive drone no terreiro deles. Durante o momento que eles estão nas suas orações, no seu culto, alguém com um drone descendo no terreiro. A quem interessa um tipo de trabalho desse? A quem interessa perseguir a religião do outro? Você tem na favela traficantes evangélicos que destroem centros de Umbanda, né? Porque eles são muito religiosos, né? Mas são traficantes. É bom deixar claro aqui, porque a gente conhece o professor Dumas, você que está assistindo o vídeo pode pensar assim, o professor Dumas ele está defendendo a religião dele, né? O professor Dumas, a gente, apesar de defender a liberdade religiosa de todos, o professor Dumas faz parte de coral de igreja cristã católica, viu, gente? O professor Dumas foi ex-padre. Então, a defesa é em torno da liberdade religiosa que a gente faz. E a gente vê que essas religiões de matriz africana são as que no Brasil sofrem o maior índice de preconceito. Então, assim, o pessoal brinca assim, chuta que é macumba, né? Mas se tiver alguma alusão a outra religião que, digamos, é mais respeitada, o pessoal não fica revoltado com isso. Outro dia não, deve ter uns um ano ou 2 anos, eu peguei lá na nossa paróquia um folheto, era Semana Santa, onde o padre fez uma lista de situações que eu poderia ter cometido que seria pecado. E então eu teria que, dentro daquela lista, observar tudo e ver o que eu fiz daquilo tudo que eu tinha que me confessar como pecado. Eu fiquei muito assustado quando tinha um item que frequentou o terreiro de candomblé. Eu fiquei muito assustado. Então peguei a lista, procurei o padre à época e disse, se eles fizessem uma lista dessa e colocassem como errado ter frequentado a igreja católica, o senhor gostaria? Não, é óbvio que não. Então quem lhe deu a autoridade de dizer que a sua igreja ou a nossa igreja pode ser frequentada e a do outro não? Que é um pecado, que é um erro frequentar a igreja do outro. Olha, o trabalho social que os terreiros de Umbanda, Candomblé, as religiões como um todo de matriz africana exercem, é importante. Ou seja, não se conhece a importância dessas religiões. O próprio Leonardo Boff, um grande pensador desse país, vai dizer a teologia mais bonita é a teologia do Candomblé, por exemplo. Então a gente precisa conhecer. Conhecer não quer dizer que eu tenho que participar. Respeitar não é nem tolerar. Esse termo tolerância, ele é hipócrita. Ele é vazio nessa hora. Porque a religião do outro eu não tolero. A religião do outro eu respeito. O outro tem o direito de cultuar a Deus
como ele entende, como ele foi evangelizado. Ou até nem de Nenhuma entendeu, religião tem poder de dizer como outra pessoa deve cultuar a Deus. Esse é um equívoco teológico muito forte na América Latina, mas sobretudo nas terras brasileiras. Hein, Dumas? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas realmente o assunto ele é muito importante, né? A gente poderia falar durante muito mais tempo sobre essa reflexão. Então eu peço que vocês pesquisem, que vocês olhem, venham com um sentido mais amplo essa importância da consciência negra, né? Ao invés de apenas criticar, ouça os argumentos, ouça a reclamação, ouça a dívida histórica, entende? Entender como que esse processo de respeitar o próximo é muito importante para que nós formemos uma nação. Não é, Rocha? Isso. Obrigado a você que ficou até o final. Parabéns. O tema é interessante. É a defesa dos interesses do brasileiro, inclusive você de cor branca, né? E nós, pardos e negros e indígenas. O Dia da Consciência Negra é importantíssimo, é uma data que deveria ser feriado para reflexão no Brasil inteiro. Reforçar os movimentos negros é defesa do próprio brasileiro, que é um povo formado a partir da imigração, mesmo forçada, ou imigração espontânea, ou da questão do próprio indígena. Com palavra de despedida, né, desse vídeo, o nosso querido professor Dumas, queria que você deixasse. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Estamos abertos para as críticas, para as sugestões e queremos que vocês, conosco, o povo negro, queiramos mudar a ótica da nossa convivência nesse país. O Brasil é um país belo, mas ele é muito feio quando se trata das relações entre os seres diferentes. Muito obrigado ao companheiro Rocha pelo convite, ao companheiro Lobão, estou à disposição. Dizendo a vocês que o canal Magel tem prestado um excelente trabalho de formação e, sobretudo, de intelectualização a todos nós. Muito obrigado. Pessoal, além das listas de exercício e do mapa mental que vai estar presente para vocês, a gente vai deixar para você também o endereço das redes sociais do professor Dumas, o Instagram, o Facebook, para que você possa diretamente acompanhar o professor Dumas, acompanhar a luta do povo negro que ele representa e ir diretamente, é importante palestrante, ir diretamente conversar com o professor Dumas. Dumas, muito obrigado. Obrigado, Rocha. Muito obrigado. Obrigado, Lobão. E até mais, Gel. Até mais, Gel. Gente, rápido demais, estranho. 30 minutos. Tá, Massa. 28 minutos. Tem que cortar quase nada dele, né, cara? Eu não vou guardar nada. Ficou? Tá, porra. quiser assistir.